A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem em todos os sentidos da vida de vocês. A gente está passando por um momento bem difícil, mas a gente tem um Deus que é por nós. Eu quero iniciar essa aula agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estar com vocês, mesmo que online. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo e que em breve a gente vai poder estar juntos, podendo desfrutar da comunhão que a gente tem no Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida, louvar a Deus pela vida do nosso pastor, de toda a liderança da escola bíblica, pela vida da Luana, que é uma bênção pra gente, né? E dizer pra vocês que, assim, eu lamento muito a nossa aula ser online, tá? Hoje é a nossa primeira aula e eu lamento muito ela ser online. Mas eu creio que em breve a gente vai estar junto, amém? Eu quero iniciar essa aula fazendo uma oração com vocês para que o Senhor possa plantar em nosso coração a palavra nessa manhã, de maneira que a gente possa dar muitos frutos para a glória de Deus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, no Teu nome que nós estamos reunidos, para que a Tua palavra, Senhor, seja anunciada, que nós possamos desfrutar desse momento de conhecimento e de relacionamento contigo por meio da explanação da palavra. Eu oro pedindo a bênção do Senhor sobre nós, sobre a vida dos adolescentes, cada um, Senhor. Eu oro pela vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo que enfrenta essa dificuldade e que a bênção do Senhor seja sobre nós todos os dias. Amém. Adolescentes, a aula de hoje é a lição de número 4 da revista. A nossa revista ela tá bem interessante, porque ela vai falar sobre os desafios da atualidade. E eu sei que todos nós gostamos de atualidades, né? E vivemos num mundo onde as coisas acontecem muito rápido e as mudanças são repentinas, então as coisas parecem novas a cada dia. E um tema que a gente vai falar hoje, ele é muito importante para a vida dos adolescentes. E eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, para que a gente leia o texto bíblico, que é a mensagem valiosa, que está em 2 Coríntios 7:1. O tema da nossa lição é o desafio das drogas. Se você está com a sua revista, eu espero que você tenha lido. Se você não leu, você terá a oportunidade de aprender e depois ler também a revista e aprender um pouco mais, tá bom? 2 Coríntios 7:1 diz assim: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. A nossa primeira lição falou sobre santificação, que é um processo na vida do crente, é o processo de você se tornar melhor e mais parecido com Cristo, porque a Bíblia fala que Ele é santo e Ele espera que nós sejamos santos também, puros na forma de ser, de agir, na intenção do coração, em todos os aspectos da nossa vida, amém? Então, a lição de número 4 de toda a revista é uma continuidade da primeira lição, santidade, pureza. E o tema de hoje, ele é bastante importante para nós, para vocês que são adolescentes, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, e que o Senhor quer usar muito nessa terra. E ela vai falar sobre o desafio das drogas. Eu acredito que todos nós sabemos um pouco ou alguma coisa acerca de drogas. De forma técnica, as drogas elas são substâncias químicas, sintéticas ou naturais também, que geram uma alteração psicológica, física, de humor na pessoa. E é normalmente um subterfúgio, uma forma que a pessoa usa para sair da sua realidade. E nós vemos drogas por todo canto. Vocês que estudam ensino médio, maioria escola pública, sabe que as drogas ela é parte da nossa realidade hoje. No passado era-se muito, digamos assim, que era muito escondida essas questões de drogas. As pessoas eram muito mais conservadoras no passado e as drogas elas eram vistas de forma muito negativa pela maior parte da sociedade. Então,
as pessoas que faziam uso dessas substâncias, elas faziam de forma muito escondidas, era considerado muito vergonhoso. E nós vemos que com o passar do tempo, com as inovações, com esse novo momento contemporâneo, as pessoas elas estão cada vez menos conservadoras. E isso levou a gente a ter a realidade das drogas muito próximo da gente, de forma muito visível. Amigos na escola, eu acredito que vocês conheçam alguém na escola, às vezes um vizinho, um parente que é cativo desse vício de drogas, sejam elas lícitas, que seria o álcool, o cigarro, que são drogas prejudiciais também, como aqueles que utilizam drogas que são ilícitas, né? Ilegais, como cocaína, maconha e uma série de outras coisas muito ruins, né? Então, drogas está por todo canto. Então, não é novidade pra gente. E hoje nós vemos que o número de pessoas que estão envolvidos com as questões de drogas, com o uso de drogas, é muito grande na sociedade. Muitas e muitas e muitas pessoas. Isso tem aumentado com o passar do tempo. E aí a gente fica se perguntando o que leva, de fato, uma pessoa a fazer uso dessas substâncias, ciente de que essas substâncias elas fazem muito mal, são muito prejudiciais. Nós sabemos que as drogas elas trazem consequências seríssimas para os neurônios, perca dos neurônios, da capacidade intelectual. As drogas elas trazem problemas de saúde. As drogas elas levam a gente a cada vez mais estar isoladas, sozinhas e depressivas, porque o efeito da droga ela acontece naquele momento, mas depois a pessoa volta para a realidade, e é por isso que muitas vezes as pessoas não saem daquela situação, porque é algo passageiro, não é algo pleno. E uma vez que todo mundo sabe que as drogas trazem muitos prejuízos, faz muito mal à saúde e gera muitos problemas, tanto para a família, porque uma pessoa, vocês sabem bem, pessoas que têm esse vício, elas não se mantêm empregadas, elas às vezes trazem muita tristeza à família, por conta de que levam elas até a agirem de forma criminosa, roubando coisas de casa. A gente sabe muito bem disso. E às vezes a gente fica se perguntando o que leva uma pessoa a fazer uso dessa substância sabendo o quão prejudicial ela é. Porque num pequeno espaço de tempo ela até parece boa. A gente sabe que a maior parte das pessoas que começam a usar drogas começam a usar dentro de um convívio, dentro de uma turma, de uma galera. Mas ao longo do tempo, esses amigos, eles se vão. E aí a gente encontra uma pessoa solitária, sozinha e muito infeliz, né? E alguns fatores que levam as pessoas a usarem drogas, principalmente adolescentes, é curiosidade, aquela curiosidade como é, qual a sensação, é um perigo. Curiosidade, a pressão social dos amigos, mas ele é careta, ele não faz, ele não usa. A gente sabe muito bem como funciona, né? Na escola, na rua, com os colegas. Às vezes também o que leva a pessoa a fazer uso é uma forma de fugir da sua realidade, problemas no lar, com os pais, problemas sentimentais, com o namorado, com paquera, enfim, muitas situações podem levar uma pessoa a fazer uso das drogas. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus, ela diz que nós vivemos num mundo perdido, num mundo que jaz do maligno. O inimigo, ele opera fortemente na vida das pessoas que não têm Jesus no coração. E uma vez que as pessoas elas vivem essa opressão, essas situações que a cercam e a levam a isso, nós vemos que há um operar muito grande do inimigo contra as pessoas, contra os nossos jovens, os nossos adolescentes. E
essa não é a vontade de Deus para o ser humano. E é justamente disso que eu quero falar com vocês hoje, porque que as drogas são ruins, nós sabemos, que elas são prejudiciais, nós também sabemos, que ela está por toda parte, é fato. Mas qual que é a proposta de Deus e da sua palavra para nós diante dessa realidade? Porque não é a vontade de Deus para nós uma vida de vícios, uma vida de autodestruição, que é muito aquilo que as drogas causam no indivíduo. A destruição de si mesmo, da família, dos amigos, enfim. Então hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que de fato é o problema que leva as pessoas a buscarem essas substâncias e o que Deus ele quer para nós. Qual que é o desejo do coração de Deus para minha vida, para a tua vida, adolescente? Porque a palavra do Senhor fala que Deus ele tem caminhos maiores, melhores e muito excelentes. Então, o que importa para nós não é aquilo que o mundo faz ou que as pessoas estão fazendo, o que é moda no que diz respeito a essas questões de drogas e vícios, mas o que o Senhor Jesus ele quer para nós, o que Deus desejou para nós. Pessoal, o tópico de número 1 que a gente vai falar, que é o porquê que as pessoas elas de fato buscam esse subterfúgio nessas substâncias que são as drogas. A gente vai ler lá em Eclesiastes, capítulo de número 3. Abra comigo sua Bíblia, por favor, Eclesiastes, capítulo 3, do 9 ao 14. A Bíblia diz assim: o que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa e nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender plenamente o que Ele faz. Então, entendi que nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Versículo de número 13. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem daquilo que ganhamos com o nosso trabalho, porque isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo que acontece ou pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa aconteça e torne a acontecer. O livro de Eclesiastes, ele é um livro que fala sobre sabedoria. Ele foi escrito por Salomão. Salomão foi um rei, foi filho de Davi, um dos principais reis de Israel. E Salomão, ele foi um rei muito sábio. Nós sabemos, se vocês se lembrarem, ou aqueles que ainda não conhecem a história, Salomão ele assumiu o trono muito jovem, ainda adolescente. E Deus se apresentou para ele na inauguração do templo e Deus perguntou o que ele queria, que Deus daria para ele, qualquer coisa. E o pedido de Salomão foi muito inteligente. Ele pediu a Deus sabedoria. Sabedoria e entendimento para conduzir o povo. E por meio desse pedido a gente sabe que Salomão ele foi muito, muito rico, conquistou muitas coisas, porque ele soube pedir a Deus e pediu a melhor coisa que ele poderia ter pedido, sabedoria. Então esse texto é de um homem muito sábio. Todo o livro de Eclesiastes, eu sugiro que vocês leiam, fala muito sobre a vida, sobre o significado, o sentido da vida. E quando a gente olha para a nossa revista, a nossa lição, o nosso tema, e a gente vê pessoas tão perdidas buscando. Salomão aqui no texto, ele começa no verso de número 9 falando assim: o que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? O significado real ou mais aprofundado dessa pergunta é a busca, porque o ser humano, todo ser humano, ele tem um vazio enorme dentro de si.
E é isso que leva as pessoas, esse vazio, a buscar. Você vê que tem pessoas, isso Salomão vai falar em Eclesiastes, tem pessoas que passam a vida buscando a alegria, a satisfação em bens, em riquezas, em poder, no sentido de comandar pessoas, se sentir importante. As pessoas, elas buscam preencher esse vazio com as drogas, que é um dos motivos pelos quais, o principal motivo pelo qual as pessoas utilizam é a busca, porque as pessoas, elas têm um vazio dentro de si. A humanidade tem um vazio. E esse vazio, ele só pode ser preenchido por Jesus. Tem um escritor, o nome dele é Agostinho, e ele escreveu num dos seus livros, das suas obras, que é Confissões, a seguinte frase, para a gente meditar. Fizeste-nos para ti, ó Deus, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Agostinho, ele fala do vazio e dos anseios que todo homem tem, seja ele pequeno, adulto, velho, é esse vazio, a busca. E é por isso que a gente está sempre insatisfeito, as pessoas vivem insatisfeitas, as pessoas, elas conquistam o celular X, logo já não é suficiente, elas querem mais. Nós vemos que as pessoas, elas buscam, muitas pessoas buscam muito conhecimento e quanto mais elas querem mais, outras pessoas buscam riquezas, outras querem, anseiam por bens, por poder, por influência, enfim. As pessoas, elas vivem buscando coisas e elas vivem insatisfeitas. E pessoas que vivem no mundo e não conhecem a Jesus, a busca delas ainda é mais intensa, porque o vazio delas é extremamente absurdo, tal como Agostinho falou. É um vazio que nada vai preencher, nada. Seja relacionamento, seja bens, seja influência, o orgulho, nada disso preenche. Então, a primeira pergunta é essa: por que que as pessoas, elas buscam esses subterfúgios? Porque nelas há um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. É só através de um contato, de um relacionamento com Deus. E aí a gente vai para o segundo ponto, que ele é muito importante e que é o que de fato nos traz aqui essa manhã, que é falar um pouquinho para vocês sobre esse preenchimento que é Jesus. Num mundo onde as pessoas estão tão perdidas, tão distantes do propósito de Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre qual o propósito de Deus para nós. De que forma o Senhor, ele quer preencher esse vazio em nossas vidas. Uma vez que todos nós temos ou tínhamos esse vazio, aqueles que não conheciam a Cristo. E para que a gente fale um pouco sobre isso, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João, capítulo de número 1. O Evangelho de João, capítulo de número 1, eu vou ler o verso do 1 ao 4, depois do 14 ao 16. Amém? Acompanhe comigo. João, capítulo de número 1, diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e a vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Versículo de número 14 diz assim: a palavra se tornou ser humano e morou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai.
versículo de número 16. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas de seu amor, as bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por Moisés, mas a graça, ou o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Eu li até o verso 17. Quando a gente olha para essa palavra, adolescentes, nós nos lembramos do quanto nós estávamos perdidos sem Deus. E aqui começa a falar João relatando sobre Jesus. Ele fala que Jesus ele era antes de que o mundo fosse criado. Jesus ele era o Logos, ele era a palavra. E essa palavra se fez carne. Essa palavra que é Jesus, o próprio Deus, ele veio como homem para que habitasse entre nós e para que se sacrificasse em nosso lugar como forma de nos trazer novamente em um relacionamento com Deus. Nós sabemos que quando houve a queda do homem no Jardim do Éden, que o homem pecou contra Deus, desobedeceu, foi orgulhoso, não reconheceu o seu pecado, e houve ali então uma quebra no relacionamento do homem com Deus. Ele sai do jardim e a Bíblia fala que o homem, no caso Adão e toda a humanidade, né, que é representada por Adão, perdeu aquele contato que tinha com Deus. A Bíblia fala que antes da queda, Deus ele visitava Adão no jardim todos os dias. E ele falava com Deus, ele ouvia a voz de Deus. E uma das coisas mais tristes que me remetem nesse texto é quando a Bíblia fala que Adão, depois que ele saiu do jardim, que ele pecou e foi distanciado de Deus, a Bíblia fala que ele viveu o resto da vida sem ouvir Deus. E ele viveu muitos anos. E eu imagino o quanto foi difícil para Adão viver todo o tempo de sua vida fora do jardim, sabendo que ele estava lá, porque ele havia pecado. E não reconheceu o pecado dele, não se arrependeu. E esse peso, essa tristeza, esse vazio da ausência daquilo que só Deus preenche, se prolongou, se tornou fato na vida de todos os homens, que é o vazio que a gente acabou de falar. E nós olhamos para a palavra de Deus e a Bíblia diz que como solução para esse distanciamento, para que Deus nos trouxesse de volta para si, era necessário o sacrifício de alguém puro, perfeito, para que os nossos pecados fossem cobertos, fossem perdoados. E aí nós vemos aqui em João, Jesus vindo para preencher o vazio que havia no homem. Foi através de Jesus, da vinda dele, do perdão, que a palavra do Senhor fala que todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus passa a ser filho de Deus. Não filho por natureza, porque nós não somos dignos da natureza divina de Deus. Mas Deus nos adota como filhos por meio da fé em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para essa busca que o homem tem, que não preenche, essa busca ela só pode ser preenchida por Jesus, pelo conhecimento, por uma vida de fato com Deus. Porque ter Jesus na vida, adolescentes, ter Jesus como dentro de nós, habitando em nós, é algo muito mais profundo do que às vezes ir para o culto, ouvir um louvor, fazer coisas do tipo que parecem demonstrar algum tipo de relacionamento com Deus. Mas aqueles que de fato aceitam a Jesus com integridade, entregam a sua vida, todo o seu ser, busca fazer a vontade de Deus, ele vive plenamente esse relacionamento com Deus, que é o que faz a diferença na vida do cristão, que é o que faz a diferença na vida daquele que não conhece esse Jesus, não conhece ele, não sabe dele, não vivenciou a experiência de tê-lo em sua vida, dentro de si, agindo, trabalhando. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 9, diz assim: Jovem, aproveite a sua mocidade, seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do coração. Mas lembre-se de uma coisa,
Deus o julgará por tudo que você fizer. Esse versículo, ele é muito interessante porque ele fala pra gente sobre esse viver pleno com Deus. Porque às vezes a gente acha que viver um relacionamento com Deus é algo metódico, é algo onde a gente vive uma vida obrigada, uma vida infeliz, escravo de um Deus, não pode fazer nada. E a palavra não nos diz isso. A palavra, ela nos mostra que a melhor vida que a gente pode viver aqui no mundo é uma vida com Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela só nos direciona para um caminho. E esse caminho é uma vida plenamente feliz aqui e muito mais ainda na eternidade com o Senhor para sempre. Quando nós lemos esse versículo, que fala um pouquinho sobre uma vida feliz, uma vida completa, uma vida plena e ao mesmo tempo fala de responsabilidade, que é aquilo que Deus julgará conforme a tua palavra, ela fala que ela mostra pra gente de forma indireta que Deus ele tem um propósito para nós. Esse propósito é que nós vivamos bem, vivamos feliz, mas de acordo com a palavra dele, que é o que vai garantir pra gente de fato essa felicidade. O vazio que as pessoas no mundo têm e que não conseguem preencher só pode ser preenchida num relacionamento com Deus, porque foi para isso que Deus nos fez. Abra comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 11. Nós vamos ler Romanos, capítulo de número 11, do verso 33 ao 36. Amém? Romanos, capítulo 11, 33 diz assim: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como diz as Escrituras Sagradas: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? E aí o verso de número 36 diz assim: pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo que existe é por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Esse verso ele diretamente nos aponta que nós fomos criados com um propósito. Talvez você não saiba, você fique se perguntando, mas para que eu nasci? Qual que é o propósito de eu ter vindo ao mundo? O que Deus espera de mim? E esse versículo ele fala que nós fomos criados e criados por Deus. Nós somos criados por meio dele e para ele. É para a glória dele. Então, todo o tempo que nós estivermos distante da vontade de Deus, nós não seremos plenamente felizes ou completos. Esse vazio vai sempre nos perseguir. Mas quando a gente entende que o propósito de Deus para nós é um relacionamento com Ele, é como estar no Jardim do Éden, mesmo não estando fisicamente, é o mesmo significado, é o mesmo sentido, relacionamento com Deus. Quando Adão estava no jardim, Adão ele era plenamente feliz. Ele tinha tudo, tanto no quesito de cuidado físico, quanto nos seus sentimentos, na sua mente guardada no Senhor. Então, a palavra de Deus para nós essa manhã, acerca das drogas, da triste realidade que a droga é, sobre esse vazio e essa busca que a humanidade busca incansavelmente, é viver o propósito de Deus para nós. Conhecer o propósito de Deus para nós é o que nos faz viver uma vida feliz, plena, completa, que nos faz olhar para essas propostas que o mundo tem, propostas da mentira, proposta das drogas, proposta do egoísmo, e dizer não porque eu sou plenamente feliz, eu sou realizado com aquilo que Deus já fez na minha vida e com aquilo que Deus vai fazer. Porque antes de que nós nascêssemos, eu já tinha planejado para a gente algo.
Deus, ele projetou pra gente viver uma vida feliz e plena nele até a eternidade. Quando ele voltar, buscar a sua igreja, a gente vai viver a eternidade com ele. Sem choro, sem pranto, sem lágrimas, sem angústias. Nada dessas coisas que nos entristecem, tá? E pra gente terminar, eu quero ler com vocês Eclesiastes, capítulo de número 12. Eclesiastes 12. Eclesiastes, capítulo de número 12. Versículo 1, 13 e 14. Diz assim, versículo 1. Lembra-te do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Versículo de número 13 diz assim. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois para isso fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja bem ou seja mal. Esse é o desejo de Deus para nós, essa é a proposta de Deus para nós. Que nós possamos viver a tua palavra, aproveitar a vida, fazer tudo aquilo que está no nosso coração, mas que não seja, logicamente, contrária à vontade de Deus na sua palavra. Mas Deus, ele quer que nós sejamos felizes, satisfeitos neles. E essa satisfação que é o sinal de que a gente é plenamente feliz em Deus e que a gente tem esse vazio que nós falamos durante toda a aula preenchido, tá? E aqui o escritor Salomão, ele fala que a conclusão é obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, viver plenamente, lembrando de que tudo que a gente fizer, seja em oculto, seja em público, a gente dará conta a Deus, vamos prestar contas a Deus um dia. Então, que nós possamos ter isso em nosso coração, viver felizes, mas de forma que agrade ao Senhor. E eu queria propor um desafio para você, e esse desafio se aplica a mim também, que a gente sabe que tem muitas pessoas perdidas. Talvez você não tenha um contato com alguém que faça uso de drogas por conta de qualquer motivo, mas talvez você conheça pessoas que são infelizes, muito tristes, sentem a necessidade de buscar a felicidade, nunca acha a felicidade, porque muito provavelmente ela não conhece Jesus. E eu desafio você a falar de Jesus para essa pessoa. Se de repente você também sente esse vazio, essa falta de felicidade, essa busca, esse anseio por algo que nem você sabe, essa foi a resposta de Deus para você essa manhã. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Então busque ao Senhor. Mas como é que eu posso buscar ao Senhor se as igrejas estão fechadas por conta do Covid? Você pode buscar ao Senhor dentro da sua própria casa. Você pode falar com o Senhor através da oração, abrir o seu coração, ler a palavra, meditar, ficar pensando naquilo que a palavra de Deus fala para você. E através disso, dos cultos online também, Deus ele vai te conduzir ao centro da vontade dele. Eu quero que vocês tomem esse desafio. Fale de Jesus. Diga para alguém que você sabe que tem um coração vazio, de que só Jesus pode preencher o coração dessa pessoa, para que ela seja plenamente feliz. Amém? E eu também quero deixar para vocês uma dica, na verdade, sugerir para vocês. Tem uma música que ela traz assim um paralelo entre viver a vida com Deus dentro da proposta que Deus ele tem para nós, de uma vida de milagres e coisas sobrenaturais, que é tudo que a Bíblia fala, em relação a essa busca de drogas. Essa música, ela é do grupo Preto no Branco e o nome dela é Baseado em Quê? Eu gostaria que vocês ouvissem essa música, meditassem nela. E se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem me perguntar e a gente vai conversar um pouquinho ao longo aí da semana.
Eu fico à disposição de vocês, no que vocês precisarem, conte conosco. Um forte abraço, peço desculpas porque a aula à distância me deixou muito nervosa, mas eu creio que há de ser bênção. Deus, ele tem um propósito em tudo e eu tenho certeza que ele vai falar no seu coração também através dessa aula. Deus abençoe, espero vê-los em breve e tamo junto. Qualquer coisa, conte conosco.